Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula, história dessa vez. Saio da vida para entrar na história. A impactante carta de testamento de Getúlio Vargas. É o que você vai saber nesta videoaula. Convido você a ficar aqui e assistir este vídeo. E se você é novo aqui no canal, não deixe de inscrever-se. Venha para o lado bom da história. É isso, inscreva-se e me siga. Bom, Getúlio Vargas havia recebido então um ultimato para renunciar, ou seja, renunciar ao poder. Todavia, ele decidiu deixar o cargo do seu próprio jeito. É o que você vai descobrir agora. Era o ano de 1954 e o segundo governo de Vargas, não ia bem. E o presidente enfrentava ali uma crescente oposição dentro do sistema político, de forma que a sua governabilidade estava o quê? Estava severamente prejudicada. Em frente contrária ao estilo da administração varguista, que era liderada pela União Democrática Nacional, UDN, um partido que fez de tudo que pôde para impedir as propostas de Vargas de se concretizarem. Oposição ferrenha a Vargas. A esse ponto, nem o povo e tampouco os adversários de Getúlio podiam desconfiar do fato dramático que estava para acontecer e nem como ele mudaria totalmente o jogo das forças que se dava ali no cenário político nacional no Brasil daquele ano. Problemas. Vamos aos problemas. Bom, a crise política ela não era a única preocupação do presidente, ou seja, para piorar a situação, o povo brasileiro também não estava tão satisfeito com o político populista como tivera em outra ocasião. Uma série de fatores havia então levado ao aumento do custo de vida e nem mesmo os esforços de Vargas em aumentar o salário mínimo haviam então impedido que a deterioração das condições econômicas de muitos trabalhadores. E isso ficou evidente, por exemplo, quando ocorreu a marcha das panelas vazias. Isso depois a greve dos 300 mil, ambas no ano de 1953. Então, as informações foram documentadas, e está aí para que a gente possa pesquisar e analisar. Então, foi então que o presidente se viu ali envolvido em um escândalo de corrupção. Sim, corrupção, em que foi exposto, que criou um jornal a favor dele. Foi a gota d'água para o seu governo, fazendo com que Vargas recebesse um ultimato das Forças Armadas Brasileiras, ou renunciava ou era retirado à força do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Entretanto, o político populista Vargas criou uma terceira opção. E qual é essa? Exatamente quando parecia prestes a ser derrotado pela UDN e seus aliados, tomou a decisão drástica que mudou a opinião pública de forma instantânea. Vargas tirou a sua própria vida com um tiro no coração. Disse ele: "Só morto sairei do Palácio do Catete", teria dito o presidente apenas alguns dias antes, em entrevista ao jornal Última Hora, e de forma sombria fez cumprir a sua palavra. E ao retirar-se de tal forma do cenário nacional, Getúlio Vargas, o GG, acabou revertendo a sua impopularidade e ele converteu-se em um herói, em um mártir, o pai dos pobres. Sim, o pai dos pobres, como era chamado, e seus inimigos políticos se transformaram em inimigos do Brasil. A despedida. A sua carta de despedida ao povo brasileiro, que foi lida em seu enterro por um colega de partido, é até hoje lembrada pela história nacional. Ou seja, nela prevaleceu um tom dramático e grandioso, como se fosse a descrição do fim de uma tragédia grega. E o público, meu caro aluno, reagiu de acordo, mostrando-se comovido com a morte do presidente e indignado com seus adversários, como, por exemplo, o jornalista Carlos Lacerda, líder da União Democrática Nacional, chegou a precisar deixar o país para evitar represálias. Lembrando que Carlos Lacerda era o grande opositor de Getúlio Vargas. Bom, em sua última mensagem para a posterioridade, Getúlio retratou a si mesmo como um mártir que se sacrificava pelo Brasil. Olha só o que ele disse. Acompanhe comigo no raciocínio aqui. Abre aspas. "Não querem que o trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente. Nada mais vós possos dar
a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Fecha aspas. Abre aspas novamente. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, as calúnias não abateram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Fecha aspas, escreveu o governante GG Getúlio Vargas. Esse material de acordo com a Assembleia Legislativa, só você entrar no site que você vai encontrar esse material riquíssimo, né, para estudar a história do Brasil. E o político Getúlio Vargas, ele vai finalizar fazendo, né, uma suposição, né, que posteriormente se provaria correta. Abre aspas. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Fecha aspas, disse Vargas. E ele estava corretíssimo. O político populista Getúlio Vargas deixou sim para trás um legado, tornando, né, uma figura de tal relevância na trajetória do Brasil que nem seus opositores, Carlos Lacerda, o maior deles, puderam negar a sua popularidade. E seu sucessor, né, de Getúlio Vargas, chamava-se Café Filho. Precisou, inclusive, né, fazer promessas públicas de que daria, então, prosseguimento aos projetos de Getúlio Vargas para conseguir acalmar as tensões naquele período. É isso. Esta foi a videoaula de hoje sobre história, em que você teve aí um conteúdo riquíssimo e a única coisa que eu peço em troca é o seu like, é a sua inscrição. Disse Getúlio, saiu da vida para entrar na história. É isso. Vejo você na próxima aula. Tchau.